Boa, galera. Vamos dar continuidade na nossa aula. Na aula passada, eu passei o básico para entender o que é uma lógica de programação. Falei também sobre fluxograma, pseudocódigo, é, são algoritmos, né? Algoritmo narrativo. Comentei também sobre tipos de dados real, né? Tipo de dado inteiro, tipo de dado caractere, tipo de dado lógico, que são os principais. Interessante. Hoje nós vamos trabalhar com uma IDE. IDE é um ambiente de desenvolvimento de software. Então, é um ambiente de desenvolvimento onde nós vamos desenvolver lá nossas aplicações básicas. Para isso, eu vou mostrar para vocês onde que está essa IDE, onde que nós baixamos essa IDE. Vocês podem usar ela de forma gratuita na casa de vocês. E também para aqueles que não podem instalar por algum outro motivo, né, a aplicação no Visual Studio tem formas de você também utilizar de uma forma online. Tá? Então vou mostrar das duas maneiras. Bora lá. Então, primeiro, né, para quem for baixar a aplicação, só digitar Visual Studio, primeira opção. Então tem aqui baixar Visual Studio? Não. Bom, vem aqui embaixo, baixar Visual Studio Community 2022. Então, essa versão aqui que ele vai começar a baixar, né, Visual Studio Setup. Quando vocês forem instalar, ele vai aparecer várias opções, né, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, são várias opções que acaba dando são pacotes, vamos falar que são pacotes, né? O único pacote que realmente nós vamos trabalhar é o esse aqui, ó, né? Desenvolvimento de aplicativos, WPF, Windows Forms e assim vai. Fez a escolha, pode deixar todas as opções selecionadas e instalar. Professor, quero instalar todos os pacotes. Posso. Você pode ficar à vontade, o computador é seu. A questão é, o Visual Studio vai ocupar aproximadamente 100 GB de espaço, tá? Então, se você tem esse espaço para fornecer, tudo bem, pode instalar, sem problema nenhum. Professor, quero fazer de uma forma online. Volto lá no Google e digito C Sharp Online. Vai aparecer várias opções. Uma opção simples, né? Então, ele é uma ideia bem simples. Tem algumas que você consegue até criar um repositório. Começa aqui, ó, Replit, tá? Então, vou colocar aqui, eu colocar minha conta. Então, Gilmar, continuar, vai pedir autorização, continuar. Então, coloquei aqui. Aí você, ó, inicial com código aí em C Sharp. Opção. Pronto aí. Aqui ele vai pedir para fazer o pagamento, você não precisa, ó. Vem aqui em criar. Vem, já tem alguns testes aqui. Então, create. Aí ele vai falar algumas opções. Vamos. Não quero opção paga, né? Create C Sharp. Então,
Vamos usar a opção aqui. Eu já tenho algumas opções de teste. Isso, ó. Olá, mundo. Vou rodar a minha opção, aí ele vai pensar. Por não ser pago, ele é um pouquinho mais lento, tá? Esse aqui é uma ideia bem mais simples, né? Então, se eu mudar a opção aqui, já vou explicar o que cada um faz, ó. Olá, mundo, vou rodar. Ele também roda. E aqui, ó, Hello World também vai funcionar, tá? Então, bem simples também essas opções online, tá? A opção que eu vou trabalhar vai ser a opção que eu prefiro, é trabalhar com uma IDE de desenvolvimento de produção, que vai ser o nosso caso Visual Studio, tá? Então vamos abrir meu Visual Studio já instalado. Então, está aí. Então abri meu Visual Studio, vou criar um projeto. Aqui, quando vocês criam, ele já vai aparecer um modelo recente, né? Mas como vai ser a primeira vez de vocês, vocês vão ter que pesquisar aplicativo do console C Sharp. Aqui vai ter uma opção que é aplicativo do console C Sharp.NET Framework. Então é essa opção que nós vamos trabalhar para a criação das nossas soluções. Aqui vai ser nome do projeto, depois vocês vão ver que aparece lá no nosso código, o local onde você vai salvar. É bom você salvar no local depois fácil de encontrar, por quê? Porque você vai pegar aquele projeto e enviar para o professor, caso ele precise. Nome da solução e qual é a estrutura do framework. Isso aqui eu expliquei em sala de aula, tá? Então tem toda a teoria em cima desse conceito. Criar, ele demora um pouquinho, porque na verdade ele está montando toda a solução do seu projeto, que é um conjunto de pastas. Tá? Então, essa é a estrutura básica do nosso programa. Né? Aqui são as nossas bibliotecas que vão buscar os nossos códigos que o meu programa já entende, o nome do meu projeto, meu programa principal, né? meu void principal, né? Meu void main, né? Então cria uma string que é um array, que são vários argumentos. Comentei isso em sala. E como o nosso programa, nosso fluxograma, eu explico, eu deixo dessa maneira para ficar mais simples, tá? Mas não é a única. Mas eu sempre falo, ó, aqui é meu início e aqui é meu fim. O que significa barra barra? Barra barra é o comentário. Tá vendo que fica uma cor diferente? É porque é comentário. Início e fim. Professor, eu posso ter programas fora daqui? Pode. Ele tem que estar dentro do meu programa. Então, dentro aqui dessas chaves. Então, eu posso ter outros comandos aqui que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas a princípio, todo o programa fica aqui, ó. Então, meu programa vai ficar aqui dentro, tá? Alguns comandos básicos que a gente vai fazer. Então, se a gente for pensar, aula passada eu mostrei um fluxograma para vocês. Foi mais ou menos assim, né? Deixa eu pegar aqui. E eu desenhei mais ou menos assim o fluxograma de vocês, né? Então aqui foi o meu, né? Meu início, processo. Aí eu perguntei para o meu usuário, tá? Então foi mais ou menos assim. Então coloquei aqui meu início. Então N1, N2 e R e foi inteiro e pedi para digitar N1.
gravei N1, certo? Mais ou menos assim foi meu programa. Cada simbologia dessa aqui é um comando em C Sharp. Então, o meu processo aqui, que ele está falando que é declaração de variável, ele precisa existir aqui também. Pedir na tela também vai existir aqui. Cada comando desse aqui, ó, o readline, para entrar pelo teclado também. Então, todos têm esse comando. Então, bora lá fazer passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para o meu usuário, né? Vou declarar minha variável. Então, vamos fazer aquele programa da soma de dois números. Então, vou pedir para o meu usuário entrar com com um valor. Só que nisso eu vou declarar as minhas variáveis, quais são esses tipos. Então, primeiro, quais os tipos de variáveis que eu posso ter no meu C Sharp? Então, são vários, tá? Se a gente for pensar, coloquei aqui um slide que pode nos ajudar, tá? Então, essas são as principais aqui, ó. Então, se a gente for pensar, tá aí, ó. Então, uma variável do tipo lógico, que é algo booleano, byte, sbyte. O mais comum que nós vamos trabalhar são essas aqui, ó. Então, booleano, double, que é algo que é um float, que é algo real, né? Então, uma numeração real. String, que é um texto, e int, tá? Então, são esses tipos de variáveis que nós vamos trabalhar. Então, bora lá. Então, primeiro, declaração da minha variável. Variável int. N1, N2 e R. Declarei. Então, se a gente for pegar lá no nosso... Acho que tá aqui o da aula passada. Isso, ó. É esse cara aqui, ó. N1, N2 e declarei como inteiro. Agora eu vou pedir para o meu usuário digitar um valor. Então, para digitar o valor. Como nós estamos trabalhando em modo console, né? Tem a mesma coisa que se fosse trabalhar no prompt. Tudo que eu vou dar de comando para o meu computador, ou a maioria, eu tenho que chamar o meu console. Então é console writeLine, né? Sem ser o line, né? Porque o line ele pula a linha. Eu não quero pular a linha. Eu quero que faça a pergunta e ao lado apareça o número que eu vou digitar. Então, digite N1, tá? Então, abri meu console, que é meu prompt, escrevi no meu console o quê? Digite N1. Aí eu vou gravar em N1. N1 convert.toInt 32. Vamos pensar. Professor, mas por que eu tenho que converter? Porque é o seguinte, eu tenho que gravar no N1 e o N1 é do tipo inteiro. E quando eu entro pelo teclado, ele entra com dado texto. Então, ele entrou com o texto, mesmo sendo número, eu preciso obrigar ele a converter para ele gravar no N1. Eu poderia colocar só console readline? Poderia? Poderia, mas daria erro. Tá? Por quê? Porque na hora de salvar ele, ele vai falar: opa, não consigo gravar numa variável que é do tipo inteiro. Tá? Console, vou escrever na minha linha, digite N2, N2. Mesma coisa, ó. Converte. Professor, como você está fazendo para preencher? Quando ele aparece cinza, ó, então, de novo, ó, N2, tá vendo que está cinza? Vou pressionar o Tab. Preencheu para mim. Depois, vamos dar uma olhada lá no nosso fluxograma. Fechei ele, vamos abrir aqui.
Então, agora eu vou calcular. R igual N1 mais N2. R igual a N1 mais N2. Fiz o processo, agora eu vou mostrar na minha tela. Ah, professor, por que você colocou line agora? O line ele vai escrever e ao final pular linha. Então, vou colocar aqui resultado mais R. Por que mais R? Porque eu estou concatenando esse texto com esse cara aqui, tá? Com o resultado. Console read key. O que eu estou fazendo? Console read key, estou parando na tela para ver o resultado. Se eu tiro esse cara aqui, vamos tirar ele e vamos rodar o meu programa. Ó. Rodei meu programa. Tá pensando, lendo, compilando, apareceu o resultado. Ó, 10 e 2. Olha o que vai acontecer, hein? Fechou. Por quê? Porque ele apareceu na minha tela o resultado e deu uma fechada. O que eu quero? Eu quero que ele pare até eu digitar alguma coisa. Read key. Tá? Pá. Aqui na minha tela. 2 e 10. Agora ele parou. Tá? Então, agora só para a gente finalizar aqui. O que fez cada comando? Resumão. Então, declarei que é um tipo inteiro. Nome das minhas variáveis. Abri o meu console, escrevi na minha tela, esse é o texto, em aspas duplas, ponto e vírgula. Atribuí no N1 quem? Quem está lá no meu console, eu li read line, eu estou lendo a linha, né? Eu fiz, capturei o que ele digitou, converti para inteiro twist 32. Expliquei na aula por que twist 32, tá? É o tamanho do meu do dado que eu estou armazenando. Gravei em N1. Mesma coisa esse e esse. Peguei os dois valores, somei e gravei aqui. Professor, e agora? Escrever na linha, pulando a linha. Por que pulando a linha? Ele escreveu o resultado. Significa esse mais aqui não quer dizer que é soma. Esse mais é uma concatenação de texto. Por quê? Porque eu estou concatenando esse número a esse texto aqui. Estou juntando, tá? Esperei meu usuário digitar alguma coisa. Então, esse é o nosso primeiro programinha. Tá? Rodou, deixa eu apagar a sujeira na minha tela. Aí, ó. 10 e 2. Apresentou. Professor, e se fosse double? Cara, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar? O tipo de variável double. Só que agora ele vai dar um erro. Por que ele vai dar o erro? Porque esse cara aqui, né, é conversão para int. Então, eu preciso converter para double. To double. Olha aqui, ó. Double to double. Diferença do double. O double aceita vírgula. Então, 10,2 com 10. Tá? Então, um exemplo com double. Tá? Um exemplo simples. Então, o que eu fiz aqui? Variável inteira, com double. E com texto, professor. O texto é simples, porque, ó, string nome. O cara vai perguntar o nome de um usuário. Vou colocar com line. Já escrevi line. Vou colocar com line para vocês verem que vai pular ali. Então, quer dizer, ele vai perguntar e a entrada de dados do meu nome vai ficar embaixo. Então, digite nome.
Não vai ficar ao lado, tá? Então, nome é igual a console readline. Console, nome digitado. Aí, ó. Olha onde aparece o nome. Escana aqui, ó. Apareceu aqui. E se fosse sem ser online? Vamos tirar. Olha onde apareceu o nome. A hora de digitar e aparecer aqui do lado. Tá? Então aí um exemplo com texto e os dois tipos de número. Agora vou deixar para vocês, né? Deixei para vocês algumas atividades simples de cálculo, tá? Que vou escolher algumas opções para resolver em sala, tá, pessoal? Boa sorte, até a próxima aula.